Ei, acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Ei, Brumadinho, acorda. Acorda. Vamos tomar um café juntos? Hoje nós temos um convidado para esse café muito importante para nós. Ele é um representante dos nossos povos originários. E é nosso vizinho, né? Mora aqui ao lado. E no momento em que o planeta Terra reclama com bastante força do uso que nós, a nossa espécie, os homens e as mulheres, fazem, né, do lugar que habitamos, é sobre isso que a gente vai conversar hoje com Merongue Camacan, que deixou um pouco a aldeia para vir aqui fazer uma conexão conosco nesse café da manhã. Alô, Merongue, cadê você? Você está aí do outro lado da linha? Bem-vindo, bem-vindo ao Acorda Brumadinho. É uma satisfação enorme poder conversar com você nessa manhã. Oiki Huerá, Jahahu Chumampi, Calpeton Cortume Amerongue Camacan, Aname Atiripa Tachorranhan, Umpu Potamionã, Camacan Mongoió, Oiki Anguechai. Bom dia para todos, eu me chamo Merongue Camacan, pertenço ao povo Pataxó Ranranhan e à família Camacan Mongoió. Que bom ouvir também um pouco da sua língua, porque nós, colonizados que somos, né, conhecemos línguas de povos que não fazem parte da nossa história, ou não fazem parte como, né, o povo Camacan, o povo Pataxó, o povo Krenak, o povo Tupinambá, enfim, com todos os povos originários, mas nunca falamos a língua dos povos originários. Muito obrigado por trazer essa sonoridade aqui. Por falar nisso, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, o seu povo já estava ali na costa, no sul da Bahia, quando os portugueses chegaram aqui pela primeira vez, não estava? Nossos povos, né, do Nordeste do Brasil, eles são povos que eles resistem, né, há mais de 520 anos, né? 521 anos. Tudo que puderam fazer para nos apagar da história desse país, fizeram. Eu quero falar um pouco para vocês sobre a história do povo Camacan, para que as pessoas possam entender quem somos nós e por que estamos aqui. O meu povo é originário de Vitória da Conquista. Esse nome Vitória da Conquista foi quando os portugueses pensaram ter matado todos os Camacãs Mongoió, né? Então, restou uma última aldeia até o ano de 1932. E o governo, na época, tinha separado um território de 54 mil hectares na cidade de Pau-Brasil, Bahia. Então, a minha avó, nessa época, ela tinha 3 anos de idade. Ela migrou para esse território que o governo havia separado para nós. Mas lá, o Serviço de Proteção ao Índio, chamado SPI, ele ensinava os indígenas a trabalhar e falar o português. O trabalho que os indígenas tinham que fazer era derrubar as florestas para a criação de gado. E depois que esse território ele foi preparado com plantio de cacau pela mão dos nossos tio-avós, das nossas avós, e que a mata foi preparada para a criação de gado, os nossos povos foram expulsos desse território. Só que o indígena ele tem uma ligação muito forte com a terra. O que nos faz ser povos originários é essa proximidade que nós temos da terra. O nosso povo foi expulso desse território, né?
Depois de 1938, tempos se passaram, foi expulso. Mas o nosso povo retorna em 1982, retomando de volta esse território. Só que quando o nosso povo retorna para esse território, a minha avó, ela volta com um filho deficiente para a aldeia e viúva. E a nossa aldeia na Bahia, ela é uma comunidade que, desde 1982, que se iniciou a retomada do território que já tinha sido demarcado, que era documentado como território indígena. Teve 40 anos de luta por demarcação, 40 anos de muito sangue derramado. Os fazendeiros da época, que viviam no nosso território, eles arrancavam as unhas de indígena vivos, faziam engolir testículo vivo ainda. Então, muitas mortes teve no nosso território, inclusive a do índio Galdino, que também faz parte do povo Pataxó-Ranranhém. O índio Galdino é avó, aquele índio aquela pessoa que foi incendiada pelos em Brasília. Em Brasília, né? Lembrando que hoje esses meninos, aqueles que à época eram jovens, entraram para o Ministério Público, né? Inclusive são pessoas que a gente precisa acompanhar a história deles, né? Bom, mas continua. Só para lembrar, assim, porque nem todo mundo fica muito atento a essas coisas que acontecem ainda, né, no nosso país. Então, a minha avó, tendo um filho deficiente, sendo viúva, e no meio de tantos conflitos, ela veio se refugiar nas periferias de Belo Horizonte. Então, eu sou nascido em Contagem, né? E vários outros parentes nasceu nessas regiões de vila, né? Uhum. A gente cresceu, uma parte da nossa infância foi no Vila Pinho, né? Na beirada de um córrego podre que passava ali. A gente era uma família diferente das outras, porque todos moravam numa casa só, bem apertado, mas todos juntos, se alimentando junto e tendo uma forma de se organizar diferente das outras pessoas da sociedade. E quem vinha da aldeia, da Bahia para cá, trazia a cultura, trazia o toré, nos ensinavam a nos pintar, a fazer as nossas roupas tradicionais. E eu fui para a aldeia com 13 anos de idade. Então, a minha militância, ela não começa agora. A gente lutou por muito espaço de venda de artesanato na Feira Hippie, porque os nossos parentes foram expulsos. Em 2008, a gente retomou esse espaço. E eu fiz um giro muito grande pelo Brasil. Eu morei durante 10 anos com os povos na região sul do Brasil, povo Guarani, Caigangue, Xoclém. Mas agora, na pandemia, no início da pandemia, os nossos povos que estavam vivendo em contexto urbano, eles foram abandonados pelas autoridades públicas que deveriam proteger a nossa vida. FUNAI, CESAI, Ministério Público, que a gente acionou para que a FUNAI fizesse o atendimento das famílias. Então, eu chego da região sul do Brasil para levantar essa luta pelo território, porque o meu povo está morrendo. Há 521 anos nós existimos. Agora, e o governo não nos apagou da história ainda, porque sempre está nascendo um guerreiro, uma guerreira que se levanta e que balança o maracá em prol da vida. Eu queria que você falasse assim, como é isso, um pouco daqui, como é que vocês estão hoje, né? Como é que o povo Camacã aqui da nossa região está? Vocês são ainda uma família só, são mais famílias? Vocês estão em que lugar e qual que é a situação dessa terra que vocês estão hoje? Então, essa terra, nós chegamos aqui no dia 23 de outubro, porque toda a nossa caminhada é consultado nossos ancestrais e os grandes espíritos, né? O grande espírito que criou tudo esse universo. Então, nós chegamos aqui nessa caminhada espiritual, dia 23, né? Nós somos 10 famílias e
a gente está numa terra muito boa para plantar, uma terra que pede semente e uma terra que pede cuidados, né? O córrego de areia é um lugar ideal para o nosso povo viver. Só que a gente olha de um lado, tem a preservação do meio ambiente, e do outro lado tem toda a destruição que a Vale fez. Nós chegamos aqui para lutar pelo direito de viver, pelo direito de manter a nossa cultura, que é diferenciada, e também para lutar para que essa natureza ela seja preservada. Porque cada dia que passa, o avanço da chamada globalização, os nossos povos estão desaparecendo, as águas estão sendo poluídas e a floresta está sendo derrubada. E nós fomos muito bem recebidos e acolhidos pela maioria do pessoal aqui de Casa Branca. E quando nós chegamos, nós nos sentimos em casa, porque aqui é a nossa casa. Todos os nossos espaços foram destruídos, mas aqui nós ainda encontramos um lugar que a gente pode cultivar e que a gente pode continuar praticando nossos rituais sagrados. E o que é que nós, os vizinhos de vocês, né, nós que estamos no entorno, nós de Casa Branca, nós de Brumadinho, podemos fazer nesse momento para ajudar que a situação de vocês se estabilize, ou pelo menos que ela dê um avanço? O que a gente pode fazer o quê? O que você pediria para nós para que a gente pudesse efetivamente contribuir para que o povo de vocês ficasse estabelecido agora nessa terra que vocês encontraram? Olha, o nosso papel enquanto indígena é lutar e resistir dentro do território. Uma coisa que eu tenho falado em algumas entrevistas, né, é que minha mãe, que somos lideranças da comunidade, a gente vai lutar com esse território, por esse território, com a nossa própria vida. Então, o que a gente conta com a população é de nos dar as mãos e lutar junto conosco, porque a luta dos povos indígenas é a luta por todos. A gente quer que tenha áreas preservadas para as futuras gerações de vocês respirarem um ar mais puro, que tenha água limpa para que possa se banhar, para que possa também tomar dessa água. Então, a gente pede o apoio da sociedade, quem puder estar nos conhecendo de perto, ouvindo a nossa história, né? E também sentindo as nossas dores junto conosco. Então, é esse o apoio que a gente pede para Casa Branca, para Brumadinho, que venha segurar nossas mãos. A gente sabe que em todo o Brasil, os povos indígenas se levantam retomando os territórios ancestrais. E aqui, bem próximo, em Serra da Moeda, foi encontrado vestígio, né, dos nossos ancestrais que se passaram por aqui. Então, nós estamos aqui guiados pelo Grande Espírito, trazendo um recado que queremos viver e que a natureza ela também pede socorro. Pois é, agora eu queria te perguntar, indo um pouco mais assim objetivamente na questão da Terra, porque nós estamos estamos aí tendo um julgamento, né, sobre a questão do marco temporal. O marco temporal que, se caso o Supremo Tribunal Federal resolver adotar, quer dizer, fazer essa mudança na Constituição, isso criaria um problema difícil para vocês, na medida que vocês não estariam aqui, né, o povo Camacan não estaria em Casa Branca, em Brumadinho, no ano de 1982, que é o que se... Você vê alguma questão nessa direção? Você tem a expectativa que o marco temporal seja decidido, o julgamento seja decidido em favor das comunidades indígenas? E se não for, como é que vai? Se a resolução for a favor
dos pecuaristas, enfim, do agro, principalmente né, porque o contraponto aí são os criadores de gado. Como é que vai ficar a situação de vocês caso a tese do marco temporal vingue? Então, para falar do marco temporal, eu quero trazer um pouco do conhecimento de colonização do Brasil. Quando os portugueses chegaram e os europeus chegaram, o que eles fizeram nesse país? Nos enganaram, nos catequizaram, proibiram a nossa língua, mataram, estruparam. No Rio Grande do Sul, vários plantios de soja, onde o povo indígena perdeu seu território para o plantio de soja transgênica. A região de Brumadinho, região de Minas Gerais, tem história de muitos povos que foram extintos. E nós, que chegamos aqui, somos a semente de uma grande árvore que se espalhou e que está aqui para cobrar pelo sangue derramado dos ancestrais que aqui tiveram. Então, desde que o Brasil foi colonizado, não existe nenhuma proteção para os povos indígenas. Ou, na verdade, os brancos decidiram quais povos iam viver e quais povos iam morrer. Então, não vai ser o marco temporal que decide sobre nós. E não vai ser o parlamento e nem Senado que decide sobre nós. O que nós queremos é viver, plantar, colher, cultivar a nossa cultura. Então, existem muitos corruptos lá em cima no poder, deputados estaduais, federais. Independente do marco temporal ser aprovado ou não, nós estamos lutando. Quando você planta uma semente na terra, logo vem a chuva e rega, e essa semente brota. Assim somos nós, povos indígenas. Então, um recado que eu quero deixar para a sociedade. Nós não estamos aqui brincando de ser índio, porque o índio é privilegiado, o índio é isso, o índio é aquilo. O indígena, ele quer simplesmente viver. E nós não viemos aqui para ganhar uma terra. Nós viemos lutar por uma terra que pede socorro, da mesma maneira que os nossos povos indígenas pedem socorro. E essa luta, ela se torna mais suave quando a sociedade nos dá as mãos e entende que essa luta também é dela. Então, tá, muito obrigado por você ter estado conosco aqui nessa manhã, nesse café da manhã. Sorte para vocês, para o povo Camacã. A gente está junto aqui. E para você que chegou agora no programa, por favor, vai lá, se inscreva, dá um like. É preciso que a gente eduque os nossos algoritmos. Os algoritmos precisam nos descobrir, e para isso é preciso que você se inscreva e ative o sininho para quando tiver um programa novo, você receber a notificação. Até lá. Até a próxima. Até a próxima. Hey, hey.